Quantas vezes nós somos julgados para debaixo da mesa por causa da morte? Perdemos alguém que nos é precioso. Gente, no momento em que alguém morre na nossa vida, é como se nós fôssemos julgados para debaixo da mesa. É um sequestro. É o acontecimento nos sequestrando das nossas possibilidades. A gente só será capaz de refazer a vida depois da morte de alguém importante se nós olharmos para quem ficou vivo. Não é verdade? Você já perdeu um filho, sabe disso? Você só será capaz de continuar a sua vida. Você só será capaz de continuar a sua história se você olhar para os que ficaram. E você descobrir que ainda existe uma razão para sair dali. Nós não podemos ficar reféns, sequestrados das nossas tristezas. Não. Eu não posso permitir que a minha tristeza se transforme em depressão, porque hoje é assim, né? Qualquer tristezinha os médicos mandam a gente tomar remédio. A gente é daquele tempo que comia um pedaço de queijo com goiabada e ficava tudo ótimo. Já comia chorando, já acabava rindo. Começava comendo chorando e terminava rindo. Minha gente, a vida se apresenta para nós às vezes de forma tão trágica. Mas e aí? Como é que você reage? Vai permitir que o trauma se instale dentro de você? Ou você vai transformar a vida? Você vai transformar o acontecimento em fonte de aprendizado? Olha a Patrícia está aqui. Aquele telefonema que mudou a minha vida, criatura. A família toda num estado total de desespero, porque a pequena Gabi tinha sido morta. Padre Fábio me deu uma resposta. Por que a minha filha foi embora tão cedo, padre? Eu não soube dizer. E ainda não disse para a Patrícia por que foi. Mas ela aprendeu sem que ninguém respondesse, que o melhor jeito de ressuscitar a Gabriela é ela continuar viva, vivendo pelo Igor. Vivendo pelo esposo. Olha para os que ficaram. Por que nós estamos tão sequestrados por essa ideia de que a gente só tem que prestar atenção no que a gente perdeu? Quem presta atenção demais naquilo que perdeu corre o risco de não ver o que está ganhando hoje. A cura do afeto por aquele que morreu, ele se dá, esta cura vai se dar no momento em que você viver bem a sua vida. Nós não podemos transformar a morte num episódio pior do que já é. A morte já tem os seus traumas e sobra traumas quando ela nos toca. Mas nós inventamos alguns mais. Nós arrumamos alguns a mais. Não, deixe que a vida aconteça, minha gente. O melhor jeito é deixar que morra. Eu não posso continuar arrumando o quarto do meu filho como se ele fosse voltar. Não, eu tenho que olhar para a dura realidade da morte do meu filho e acreditar, ele não está mais aqui materialmente, mas há um jeito de continuidade. Eu sou cristão, eu acredito em ressurreição, eu acredito em possibilidade de manter o outro vivo mesmo quando a matéria não está aqui. É a vida sendo reorganizada, é o luto sendo organizado e não se transformando em experiências traumáticas dentro de nós. A morte muitas vezes é uma mestra em colocar dentro de nós traumas, lembranças negativas. Não, ela já é pesada por natureza. Transforme-a. Ah, padre, eu não dou conta. Então não vai dar conta mesmo, porque essa frase é a pior frase que nós podemos ouvir na vida. Eu não dou conta. Adoro velório, gente. Velório é o lugar que você escuta as maiores bobagens da vida. Ninguém está acreditando em nada daquilo que está falando, mas está falando. Sem contar os curiosos, né, que nem sabe quem é o morto. Vai às duas, vão chegando perto.
Olha o defunto. É, comadre Geralda, eu não conhecia não, você conhecia? Não estou lembrada mesmo. Ela só para ver quem era o defunto. Ainda vai procura os familiares. Não, gente, não sou... chegou a hora dele, né? E aí a gente vai fazendo daquela experiência um trauma ainda pior. E na hora de enterrar sempre tem uns 2, 3 que querem ir junto. Joga! Dá um empurrãozinho para ver se ela vai mesmo. Quero ir junto! Joga a pessoa para ver se ela vai. É a hora de você parar. Tá lá colocando o defunto no negócio, a outra tá gritando que quer. É a hora de... Então tá bom, gente, espera aí, pode entrar. Quero ver como é que ela vai fazer. O que ela vai falar? Não. A experiência do desligamento, ela tem que ser tão bonita quanto a experiência do primeiro encontro. Você não sabe quanto tempo você tem ao lado das pessoas, mas você tem que aprender, eu tenho que aprender, nós temos que aprender a viver, conjugando o tempo que é possível. Eu não tenho como me ficar fixado naquilo que eu não tenho mais. É lamentável, gente, nós vamos chorar mesmo, nós vamos sofrer, mas o sofrimento, o choro, ele não pode se transformar em traumas na nossa vida, que depois nós traumatizamos os nossos filhos. Você pode observar que os seus medos da morte, você deixa como herança para os seus filhos. Cura isso dentro do seu coração, modifique o jeito de interpretar a morte, para que você não continue traumatizando os que vierem depois de você. É pedra que a vida nos manda, é derrubada no barranco. Quando você menos imagina, você está ali, vivendo tudo de novo. E aí? Como é que nós vamos encarar essa vizinha? Porque morte é vizinha, está aí. Está o tempo todo rondando, porque um dia vai, todo mundo vai, não adianta. É igual consórcio. Um dia você será contemplado. E na hora da contemplação? E aí? Muitas vezes, minha gente, nós vemos famílias inteiras entrando debaixo da mesa porque alguém morreu. É aquela incapacidade de se liberar, de deixar que a vida continue. Uma das coisas mais bonitas que nós podemos aprender é a gente dar o passo adiante mesmo sem saber o que vai ser. Quanta coisa você achava que seria insuportável naquele momento, porque estava vendo a vida somente com os olhos daquele momento. Eu sempre digo isso, testemunho isso o tempo todo. A morte da minha irmã foi um dos momentos mais traumáticos da minha vida. Minha irmã saiu, estava viva, cheia de vida, bonita, de repente não existe mais. E você tem que arrumar isso dentro de você. Eu pensava, eu nunca mais vou conseguir me reerguer naquele momento. É porque eu olhava com os olhos daquele momento. Só que eu tenho que deixar que o tempo passe para mim, porque senão eu vou ficar fixado naquele momento. Você já imaginou se Nossa Senhora, se João, se os discípulos que estavam no Calvário se recusassem a descer do Calvário? Vou ficar aqui, vou chorar mais um bocadinho, gente. O momento do sepultamento é o momento em que nós começamos a ressurgir para a vida. Por mais duro que seja o momento, teve que sepultar um filho. Eu sei que não é fácil. E por mais que eu tente com as minhas palavras me aproximar do seu sofrimento, eu sei que eu não consigo. Mas você não pode permitir que aquele momento seja o definitivo para vocês. Depois do sepultamento do filho, é necessário organizar o luto, porque senão nós vamos morrer, nós vamos perder a oportunidade de viver a ressurreição por ele. É sair da mesa, é deixar que esse sentimento ruim venha a ser modificado por outro. É interessante isso, minha gente. Nós somos curados, essa afetividade que está toda à flor da pele, isso que você sente o tempo todo em você, isso aí é curado à medida em que você substitui o que você pensa sobre o fato. Uma ideia boa substitui uma ideia ruim, e a pessoa é curada. Pode observar,
Nós precisamos muitas vezes substituir a ideia ruim por uma ideia boa, um pensamento ruim por um pensamento bom, e o afeto você transforma aqui dentro, e a repercussão é na sua vida afetiva. Por isso que no momento do sofrimento agudo, a gente fica meio burro, a gente não consegue refletir, nós ficamos muito à flor da pele, nós queremos as respostas fáceis. E aí? A resposta fácil não existe. A resposta fácil não existe. É o momento de você ter a possibilidade de conviver com aquela resposta que é mais dura, que leva mais tempo. Ah, mas eu tenho dificuldade com isso, padre. Não é só você não, minha filha. Obrigado pela oportunidade que você me deu de mais uma vez conversar com você, de entrar na sua casa, de entrar na sua vida. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.